Hello students, one more time we are here to talk a little bit in English. Welcome to our class. I have a question for you. What were you doing yesterday night at 7 p.m.? Não se assuste, calme aí. Eu fiz uma perguntinha para você. O que você estava fazendo ontem à noite às 7 horas? Lembra aí, ontem à noite, 7 horas, o que você estava fazendo? Não é só porque eu quero saber da sua vida. Na verdade, essa pergunta que eu te fiz, ela está no passado contínuo, no past continuous, que é o tema da nossa aula de hoje. Seja bem-vindo, fique aí e vamos aprender um pouquinho mais. Então, como eu falei, nós vamos estudar hoje sobre o passado contínuo, que em inglês nós chamamos de past continuous. Ele é como se fosse uma continuação do presente contínuo que nós vimos na aula passada, só que agora é no passado. E essa pergunta que eu fiz, o que você estava fazendo ontem à noite, às 7 horas? É uma pergunta que está no passado contínuo. E agora nós vamos ver, para iniciar nossa aula, em quais situações nós devemos usar o past continuous. Vamos lá? Bom, eu tenho aí 3 situações principais de uso do passado contínuo, tá? Eu tenho lá a primeira situação, ações que estavam acontecendo simultaneamente no passado. Uma ação que foi interrompida por outra ação, claro, no passado. E um terceiro ponto, que é uma ação que estava ocorrendo num ponto específico do passado, que foi justamente esse exemplo que eu fiz. What were you doing last night at 7 p.m.? Eu perguntei, o que você estava fazendo ontem às 7 horas da noite? Olha, veja que eu perguntei num ponto específico. Ontem às 7 horas da noite. É o caso desse terceiro uso do passado contínuo, ações que estavam ocorrendo num ponto específico do passado. Então, vistos as três principais situações de uso, vamos ver agora a forma do past continuous, tá? E eu coloquei também como se fosse uma formulazinha para você, que é muito parecida com o que você já viu na aula passada, tá? Nós temos aí o sujeito, o verbo to be, só que agora no passado, tá? Presta atenção que lá está entre parênteses passado, verbo com ing mais o complemento. A única coisa, gente, que muda dessa formulazinha, né, para que eu mostrei na aula passada, é o verbo to be no passado, tá? Vamos relembrar aqui a forma do to be no passado? É mais fácil que no presente, porque ele só tem 2 apresentações, que é o was e o were. E o was, ele só vai combinar com I, com he, she, it. Os demais, todos serão were. Então, é bem mais fácil, ok? E agora, eu gostaria de mostrar para você alguns exemplos, algumas frases que estão nesse tempo verbal, no passado contínuo, para você entender na prática, dentro da frase, essa estrutura. Vamos lá. Eu tenho lá o primeiro exemplo. She was watching TV when her mother arrived. Ela estava assistindo TV quando a mãe dela chegou. Veja que é só a primeira parte dessa frase que está no passado contínuo, tá? Segunda frase. I was studying English while you were sleeping. Eu estava estudando inglês enquanto você estava dormindo. Esse caso é o caso de 2 ações simultâneas. Enquanto eu estava estudando inglês, você estava dormindo. São 2 ações que estavam acontecendo simultaneamente. Mais um exemplo. We were playing video game yesterday at 10 o'clock. Nós estávamos jogando videogame ontem às 10 horas. Qual é esse uso do do passado contínuo? Falar de ações que estavam acontecendo pontualmente num determinado momento. Mais um exemplo. They were working
last night. Eles estavam trabalhando ontem à noite, né? Então, veja que todas essas frases, elas têm esse componente do passado contínuo, que é o verbo to be. Observe se elas têm aí verbo to be. Tem, todas elas têm. E tem outro verbo com ing? Tem sim. Muito bem. Conferindo, olha lá, ó, was, watching, coloquei o ing, o was na segunda frase de novo, que é o verbo to be, ing no studying, continuando nessa frase ainda, were, que é verbo to be, e o outro verbo com ing. Nessa frase 2, eu tenho duas frases no passado contínuo, ligadas pela palavrinha while, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ela. Terceira frase, we were, apareceu aí, é o verbo to be, e o outro verbo principal, o verbo play, com ing. E a última frase, were e working, com ing. Isso aí é só para provar para você, só para te mostrar que essas frases estão realmente no passado contínuo, que tem que ter verbo to be no passado, o was ou were, e outro verbo principal com ing, ok? Muito bem. Veja que eu coloquei aí palavras importantes com o passado contínuo. Eu tenho aí a palavrinha when, que significa quando. Quando que eu vou usar quando? Para ações que foram interrompidas. Dá uma olhadinha lá na primeira frase. She was watching TV when her mother arrived. Ela estava assistindo TV quando a mãe dela chegou. A ação de assistir TV foi interrompida por uma outra ação. E eu tenho while, que significa enquanto, para ações simultâneas. Volte comigo lá no exemplo 2 agora. Eu tenho I was studying English while you were sleeping, para falar de ações simultâneas. Então, você entendeu, nós vimos na aula passada alguns advérbios que são utilizados no presente contínuo. E aqui, no passado contínuo, são essas duas palavrinhas que são muito comuns quando aparecer o passado contínuo, ok? Muito bem. Vamos fazer um exercício? Leia as frases a seguir e marque que corresponde à estrutura, ou seja, à forma do passado contínuo. Eu tenho lá na letra A, I am traveling to Europe tomorrow. Muito bem, esta frase aí está no presente contínuo. Então, posso marcar essa como verdadeira? Posso sim, né? Não posso, gente, não posso marcar. Mas tem verbo to be e tem outro verbo com ing. Verdade, tem verbo to be, tem o verbo principal com ing. Mas dá uma olhadinha como que está a forma desse verbo to be. É no presente. Hoje a nossa aula é sobre o past continuous. Olha lá em cima o tema da nossa aula. Então, não pode ser a alternativa A só por causa disso, porque o verbo to be está no presente. Seria presente contínuo e não passado contínuo. Dá uma olhadinha na letra B. Are you a good student? Are you? Você é um bom estudante? Um bom aluno? Tem verbo to be? Opa, tem verbo to be. Tem outro verbo com ing? Não tem. Então, não pode ser essa. Vamos ver a letra C. Tom was not at home last night. O Tom não estava em casa ontem à noite. Tem verbo to be? Tem to be, beleza. Procura outro verbo com ing? Não tem. Então, não pode ser essa. Vamos passar para a alternativa seguinte. We were studying English last Monday. Nós estávamos estudando inglês segunda-feira passada. É essa, gente, a alternativa correta. Tem verbo to be no passado? Tem. Cadê? Tá ali, were. Segunda palavrinha. Tem outro verbo com ing? Tem, o verbo study, que é o verbo estudar. E a última frase, só para você saber, porque não pode ser. My friends and I like to study English. Está no presente simples, no simple present. Meus amigos e eu gostamos de estudar inglês. Então, marque aí a alternativa correta, alternativa D, ok? Muito bem. E agora, vamos continuar fazendo mais exercícios, tá? Eu tenho aí duas imagens, quase como aquela que eu já dei como exemplo, só que aí tá em forma de imagem. Tem uma pessoa assistindo TV e de repente chega outra pessoa, abre a porta, chega em casa, né?
Então, você vai completar a frase com o passado contínuo. Já tem metade da frase aí, ó. When she arrived home. Quando, lembra do when? Quando ela chegou em casa. Eu estava fazendo o quê? Assistindo TV. Lembra como é o verbo assistir? Watch. Você já tem que saber esse verbo, que desde a primeira aula que eu falo sobre ele e dou exemplos com esse verbo. Então, coloca na estrutura do passado contínuo. Sujeito, verbo to be no passado e o outro verbo com ing. Olha lá. Se você pensou assim, parabéns, você acertou. I was watching TV when she arrived home. Eu estava assistindo TV quando ela chegou em casa. Vamos para mais um exemplo. Vamos ver essas imagens. Eu estou lendo um livro e o telefone tocou. Coloquei um telefone antigão aí, hein? Não tem problema não, para você conhecer como é que era, tá? Vamos lá. Então, a frase está assim, ó. When the phone rang. Quando o telefone tocou. O que eu estava fazendo quando o telefone tocou? Lendo. O verbo ler é o verbo read. Vamos colocar na forma do passado contínuo? Tem que ter o sujeito, verbo to be no passado e o outro verbo com ing. Se você pensou isso, parabéns. Talvez você não saiba como que seria o verbo ler, mas quando você for pesquisar, você pode, né, ter oportunidade de ver em dicionários ou tem vários aplicativos de dicionário, tá? Então a resposta ficou: I was reading a book when the phone rang. Muito bem. Agora olha aqui, forma interrogativa e negativa, não precisa mais eu explicar, né? Você já sabe. Tem to be, a forma interrogativa, o to be corre para frente do sujeito, tá? A forma negativa, basta colocar o not depois do verbo to be. Olha como fica isso na prática. She was watching TV when her mother arrived. Ela estava assistindo TV quando a mãe dela chegou. Forma interrogativa. Was she watching TV when her mother arrived? Forma negativa. She wasn't watching TV when her mother arrived. Ali, wasn't está na forma abreviada. Eu poderia colocar tranquilamente she was not watching TV when her mother arrived. Vamos mais um exemplo? Não, na verdade agora eu quero te explicar se a regrinha que existe, né? Primeiro, se existe uma regrinha para você acrescentar o ing. Essa parte da aula, ela vale também para a primeira aula, tá? Do presente contínuo, a aula anterior a essa, na verdade. Não falei na outra aula porque é muita informação. Então, eu preferi falar nessa, mas é fácil, tá? Como que você vai fazer para acrescentar o ing? Primeira regra, verbos que terminam em E, você vai tirar o E e acrescentar o ing. Olha aí como que ficou. O verbo é dance. Você tira o E e fica dancing. Não ia ficar dancing, tá bom? Então, todo verbo que terminar com E, para você acrescentar o ing, elimina o E e acrescenta o ing. Próximo, verbos que terminam em Y. Não acontece nada de diferente, você só acrescenta o ing. Olha lá o verbo play, termina com Y, só acrescenta normalmente o ing. Verbos que eu vou chamar de verbos sanduíches, porque eles terminam em consoante, vogal, consoante. A vogal fica ali espremidinha, né, entre duas consoantes. O que vai acontecer? Dobra a última letra. Olha lá, eu tenho o exemplo lá do verbo travel, que é um verbo maravilhoso. Decora logo esse verbo, é o verbo viajar, verbo travel. Para você acrescentar o ing, você repete a última letra dele, a última letra aí no caso é o L, repetir o L, então só então você acrescenta o ing. Muito fácil, né? As regras para acrescentar o ing são só essas. Na verdade, tem mais algumas, mas as principais são essas, tá? Que você vai precisar agora, são essas aí. Para encerrar, você já sabe, nós vamos encerrar com um proverb. Você já treinou aquele? It's no use crying over spilled milk. Se você não treinar, você não vai aprender, não vai desenvolver, tá? Vou dar uma dica do nosso provérbio.
Olha essa imagem. O que você está imaginando? Se você pensou, a grama do vizinho é sempre mais verde, você acertou. Só que agora vamos falar em inglês, né? The grass is always greener on the other side of the fence. Devagarinho. The grass is always greener on the other side of the fence. Vou falar agora quase palavra por palavra para você repetir aí. Vamos lá? The grass is always greener on the other side of the fence. Memorize esse provérbio, assim você vai melhorar o seu inglês, você vai ter gosto, tá? E aí, como sempre, vou deixar a dica para você. Visite a nossa plataforma, é para o seu bem, para o seu interesse. Melhore seu inglês, melhore, aumente os seus conhecimentos, ok? Eu encontro você na próxima aula, um grande beijo, fica com Deus.